Boa noite, Boa noite, professor. Tudo bem? tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa live. Eu ia fazer a sua apresentação, mas vou pedir para que o senhor mesmo faça a sua apresentação e diga um pouco sobre a sua formação e sobre um pouco da sua atividade no seu caminho, na sua rota de chegar até o professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ok. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite do programa de pós-graduação em Morfotecnologia, né, ao professor André Aires, que foi quem inicialmente falou comigo, e depois o professor Jameson, e ao senhor também, professor Jacinto, que foi quem se comunicou comigo no começo, né, para poder agendar a live. E aí, falando especificamente sobre a minha formação, né? Na realidade, eu não trabalho com vírus. Eu tenho uma formação completamente diferente. Eu fiz mestrado e doutorado em medicina tropical e minha graduação é em biomedicina. E durante o mestrado e o doutorado, eu trabalhei com imunomodulação parasitária. Então, nos dois, eu desenvolvi projetos em que a gente avaliava a resposta imunológica. é, no doutorado foi com seres humanos e no mestrado foi com modelo animal. E aí a gente estudava como é que a resposta imunológica do hospedeiro funcionava frente a uma parasitose. E aí no mestrado eu desenvolvi um projeto que era usando antígenos parasitários para tratar uma doença autoimune em animais. E no doutorado eu investiguei a influência de uma infecção parasitária, que é a esquistossomose, frente às doenças alérgicas, que é especificamente eu estudei a asma. Então, a partir daí, a gente, ao desenvolver, né, um projeto de pós-graduação, a gente acaba aprendendo várias técnicas que a gente precisa utilizar para responder algumas perguntas, alguns problemas que surgem durante a realização da pós-graduação. E nesse processo, eu acabei utilizando várias técnicas diferentes que fizeram chegar até aqui. Então, de início, eu trabalhei na Fiocruz como técnico, e aí eu trabalhei no serviço de referência de esquistossomose, que é a minha área de atuação mesmo, e lá eu acabei aprendendo vários tipos de metodologias diferentes. Entre elas, que eu acabei usando no doutorado, foi a PCR em tempo real, que é uma das metodologias utilizadas para fazer o diagnóstico do COVID. Então, lá eu fiquei até 2019, até o início de 2019, e aí quando foi no ano passado, eu entrei para a UFPE para atuar como professor da disciplina de parasitologia da medicina tropical. E aí, diante da pandemia, acabaram que entraram em contato comigo para ajudar um pouco, né, no processo, na realização do diagnóstico, por conta da demanda de trabalho, porque a gente está acompanhando as notícias, está vendo como é que está acontecendo o decorrer, né, da situação, e a cada dia aumenta a quantidade de pessoas que estão infectadas, pessoas suspeitas, então o volume de amostras está aumentando. Então, realmente precisa de muita gente para poder ajudar. Não é todo mundo que pode entrar, porque quando tem um profissional que faz parte do grupo de risco, né, alguém que já está acima de 60 anos ou alguma comorbidade, já não pode mais trabalhar porque existe um risco. Então, diante disso, a gente tem uma certa limitação. E aí acaba que várias pessoas que não têm uma formação específica em vírus estão ajudando. Então, não sou somente eu que estou no grupo compondo essa equipe que está fazendo o diagnóstico. Existe minha formação de parasitologista e acabei chegando a ajudar nos exames da Covid. Realmente essa pandemia pegou a gente de surpresa, não deu tempo de se preparar, Infelizmente. apesar de ter avisos aí desde o ano passado, mas a gente realmente foi pego de surpresa. Eu ainda vou aproveitar para dar boa noite ao pessoal que entrou depois que a gente iniciou. Mais uma vez, dizer a quem entrou agora que a gente está com o professor Everton, que é da Medicina Tropical, lá da UFPE. Ele acabou de falar um pouco sobre a trajetória dele e um pouco das atividades que ele vem fazendo. Então, dando prosseguimento, né, agradecendo mais uma vez a disponibilidade do professor, eu tenho aqui uma perguntinha que é o seguinte: quais as principais técnicas são usadas para o diagnóstico e por que estamos fazendo qPCR ou PCR em tempo real, né? O que é importante que explique até por que essa diferençazinha de ter o que, Uhum. né? Uhum. Nesse momento, por que a gente está utilizando essa técnica? Você poderia explicar mais um pouco? Posso sim, posso sim. Então, na realidade, para fazer um diagnóstico de uma doença,
a gente vai lançar mão de técnicas de laboratório para poder testar a amostra do paciente e verificar o que está ali presente provocando uma infecção, por exemplo, quando a gente está falando de um exame laboratorial voltado para uma doença infecciosa. Então, quero verificar se existe algum patógeno ali na amostra do paciente, ou algum vestígio desse patógeno que vai me indicar essa infecção. Então, no caso da COVID, a gente pode detectar, por exemplo, anticorpos. Eu posso coletar uma amostra do paciente para obter sangue e, nesse processo, eu vou buscar anticorpos. E aí, os métodos que a gente está observando que existem atualmente, tem o teste rápido, que é esse que está sendo divulgado, que as farmácias vão poder realizar. E aí, esse teste rápido, ele é um teste de triagem, ele não é um teste muito assertivo, sabe? Ele serve para dar um indício de que se o paciente realmente tem alguma tendência a ter. Aí, a partir dele, a gente pode partir para outros métodos de diagnóstico mais certeiros. E aí, esses métodos rápidos, eles têm um alto percentual de falha. Então, sozinho, ele não consegue responder se o indivíduo tem ou não, certo? E aí, existe uma série de fatores que vão influenciar nesse teste. Então, os que a gente está realizando aqui no Brasil, eles são produzidos na China, que foram de acordo com o início da pandemia, né, quando surgiram os primeiros casos, eles começaram a desenvolver esses métodos. Para lá, esses métodos eles funcionam de uma maneira até um pouco melhor do que para a gente ou outras populações, porque o método ele é desenhado para fazer o reconhecimento dos anticorpos daquela população. E cada população tem uma característica genética diferente e isso influencia na produção dos anticorpos. Então, o anticorpo de alguém daqui do Brasil, ele pode funcionar de uma maneira um pouco diferente. Não é bem funcionar, o princípio de ligação é o mesmo. Mas ele tem algumas características relacionadas à genética da população que diferencia a população de lá da China. E aí o método de lá ele pode ter uma validação um pouco melhor para a população da China. Então, o que está sendo discutido aqui, nem sempre esses métodos baseados em teste rápido, eles vão responder com assertividade muito boa, né? Aí, fora isso, existem outros métodos também, que é baseado na detecção de anticorpos por métodos sorológicos, tipo ELISA. Mas ainda não existem métodos que foram desenvolvidos e que têm uma boa qualidade ainda. Outro método que está sendo usado seria os métodos moleculares, que aí é baseado na detecção de material genético do vírus. E aí entra a PCR. Como eu acredito que tem muitas pessoas aqui que tá na graduação ou tem uma formação diferente e quer aprender um pouco mais sobre a doença. Então, eu vou tentar explicar o mais simples possível para que qualquer pessoa, até quem não é da área, possa entender, certo? Então, a PCR é uma técnica de reação em cadeia de polimerase que ela serve para detectar um pedaço do DNA, do RNA de um agente infeccioso do indivíduo. Então, essa PCR ela pode identificar fragmentos de material genético que é específico desse vírus, certo? E existem diferentes métodos. Tem a PCR multiplex, que ela vai observar vários alvos ao mesmo tempo. Existe a PCR, NET de PCR, que é uma PCR dentro da outra, que serve para aumentar a sensibilidade. E aí, especificamente, esse método que a gente está usando, ela é chamada de qPCR ou RT-qPCR, que aí ela é baseada num princípio em que a gente vai transformar o material genético do vírus para tornar mais fácil de ser visualizado e depois a gente pode ou quantificar ou determinar de uma maneira rápida, né? E aí, nesse caso do COVID, a gente está trabalhando com a PCR que muda um pouco de metodologia de acordo com o fabricante. Então, o que está sendo usado lá onde eu estou trabalhando, que é na Fiocruz, a gente recebe os kits do Ministério da Saúde. Então, a gente já recebeu o kit que veio da Biomanguinhos, do Rio de Janeiro, e já recebeu um kit que vem do Rio Grande do Sul. Então, essas metodologias mudam um pouco. E aí, basicamente, esses métodos, eles vão usar alvos moleculares do vírus, que é um vírus de RNA, e aí ele precisa fazer uma reação que vai construir uma fita complementar de DNA. Então, ele pega o RNA e transforma em DNA complementar, e depois esse DNA complementar ele é verificado se está em uma quantidade mínima perceptível. E aí a gente vai formar um gráfico para poder detectar o material genético do vírus na amostra do paciente. Então, basicamente é isso. Por que o método molecular é mais acessível? Porque eu consigo provar que realmente o vírus está ali. Então, no processo de realização do exame, comprovar que existe realmente o material genético do vírus ali na amostra do paciente. Então, basicamente seria isso.
os principais métodos que a gente está usando aqui no Brasil. Existem outros, mas os do Brasil são basicamente esses três. Certo? Entendi, entendi. Eu queria até, pegando um gancho no que você falou, é, quer dizer o seguinte, só reforçando o que foi falado agora há poucos instantes, que os testes eles são feitos baseados no que aconteceu na China. Então, a gente tem uma certa identidade do vírus que isso reflete nesses testes também. Na sua experiência, no que você tem observado, há uma quantidade de falsos negativos relevante para esses testes e há um perigo de disseminar esse teste nas farmácias brasileiras, como a gente tem está sabendo que existe, apesar de que está sendo imposta uma condição de ter um farmacêutico ali, né? Ou seja, o farmacêutico formado em farmácia, que muita gente se confunde com o farmacêutico do balcão, né, que atende ali. O que é que você me diz disso? Você acha que isso é perigoso, é bom, e que esses testes realmente podem dar para a gente um norte para saber se a gente tem mais gente ou não infectada? Sim, existe um perigo, sim, porque esses métodos, para eles conseguirem autorização para ser comercializado, eles precisam passar por um estudo que é chamado de estudo de validação. E aí, como eles são importados, os estudos de validação que são feitos lá, eles usam, às vezes, uma amostra muito pequena, que é de 20, 30 pacientes, e indivíduos, tenta refletir um pouco do que acontece naquela população específica de lá. E aí ele consegue autorização para ser comercializado. Então, esse teste que o próprio fabricante faz já é o suficiente para que ele consiga as autorizações de comercialização. Mas quando ele vai para outros locais, ele vai para outros países para ser utilizado em outras populações, nem sempre ele pode refletir a mesma realidade que ele refletiu no lugar de origem onde ele foi desenvolvido. Então, quando a gente vai importar um kit, é necessário que a gente faça um estudo de validação maior. Então, a gente tem que fazer um estudo onde vai pegar pacientes que a gente sabe que são positivos, pacientes que a gente sabe que são negativos já. Existe uma quantidade específica de indivíduos, de participantes da pesquisa. Então, tem que ser feito mostrar de acordo com a prevalência da doença no local. E, a partir daí, a gente vai verificar se realmente esse teste ele é verdadeiro. Então, eu comparo com outro método que é de preferência seja que na área de laboratório a gente chama isso de padrão ouro, ou um método de referência. E aí eu tenho que fazer essa comparação para verificar se realmente ele é válido. E aí o que eu tenho acompanhado dos testes que feitos aqui, por exemplo, é que não tem dado um bom resultado. Principalmente o primeiro teste que foi desenvolvido lá na China. E aí ele está apresentando um percentual de falha em torno de 70%. Então, do que eu vi do pessoal que está trabalhando, a gente testou com pacientes que eram positivos pela PCR, sabia realmente que tinha verificado o material genético do vírus, e quando foi fazer para o teste rápido, a gente verificou, se não me engano, foram 18 amostras que foram testadas, aí 13 deram negativas e 5 deram positivas, dos que eram sabidamente positivos. Então, isso mostra que existe aí uma falha, existe uma interferência causada por essa característica genética da população que pode prejudicar isso no resultado final. E se a gente levar em consideração esses testes rápidos, isso pode acabar gerando uma falsa sensação de que a gente não tem um vírus mais circulando, ocorre o afrouxamento do isolamento social e isso pode acabar ajudando a propagar mais o vírus. Então, na realidade, antes de tomar uma decisão para liberar do isolamento social, a gente precisa ter certeza que o teste funciona de fato. Então, vários pesquisadores do Brasil, Cruz, da USP e de outros centros de pesquisa do Brasil, têm reforçado essa ideia de que é necessário realmente testar, validar esses testes importados para que a gente tenha certeza daquele resultado, né, que está sendo liberado. Ok, mas no caso, há métodos alternativos ou alguma inovação que tenha sido implementado recentemente ou que está para implementar em relação a essa parte de diagnóstico do Covid? Como a gente está numa situação complicada, né, devido à gravidade do vírus, então tem sido feito muitas pesquisas para tentar desenvolver métodos que dêem de maneira mais assertiva se o indivíduo está infectado ou não, e que seja liberado mais rápido, porque quanto mais rápido sai um resultado, mais celeridade tem um processo, mais rápido a gente pode tomar uma decisão, né? Saber como é que vai proceder. E aí sim, existem
alguns métodos que estão sendo utilizados. Eu dei uma pesquisada, né, acompanhando isso na literatura científica. E aí, por exemplo, alguns grupos de pesquisa, incluindo aqui na UFPE, que estão avaliando biosensores. Então, o que é o biosensor? Seria você utilizar um sistema que vai ter um componente biológico, que aí pode ser enzima, reação enzima-substrato, pode ser ligação de anticorpo, antígeno, pode ser material genético, reconhecimento de sequências específicas do material genético do vírus. E aí, esse sensor biológico, ele vai estar acoplado a um transdutor, que seria um elemento que vai fazer uma tradução, uma transformação de um sinal. Então, aquele sinal biológico ele é transformado para um sinal físico-químico, colorimétrico, piezoelétrico. Então, existem vários tipos de transdutores e depois esse transdutor ele é lido por um software, por algum sistema que vai interpretar e vai quantificar, e vai dizer se tem ou não. Então, existem vários grupos de pesquisa aqui na UFPE, tem na USP, tem no sul do país também, que estão investigando a utilização dos biosensores para verificar como é que a gente está circulando o vírus na nossa população. E também esses métodos novos, eles visam tentar acelerar o processo, ser mais rápido o resultado, e também dar uma confirmação mais rápida. É basicamente isso. Eu lembro também de outros estudos que eu encontrei, que eu li, falando sobre a utilização em métodos de imunofluorescência, fazendo aqui no Brasil, mas a coleta técnica de um suave nasofaríngeo, né, uma espécie de cotonete com haste bem comprida, introduzida pela narina do paciente, e aí a gente vai coletar a amostra. E aí essa amostra, ela depois é extraída e é um suporte que ele vai ter anticorpos que vão detectar antígenos virais. Então, isso é um outro método que está sendo, alguns países já estão utilizando, mas ainda não está sendo comercializado amplamente. E aí também teria uma certa celeridade para liberar o resultado, porque comparando com outros métodos, por exemplo, a PCR ela demora um pouco mais, demora alguns dias para ser feita, a depender do tipo de instrumento que a gente vai utilizar, os equipamentos, né? Então, ela pode demorar aí em torno de 5 dias, de 2 a 5 dias para sair um resultado. E aí, esses biosensores, eles viriam para tentar acelerar um pouco mais, e essa técnica também de captura de antígeno na amostra do paciente também serviria para tentar liberar o resultado de uma maneira um pouco mais rápida. Entendi. Professor, veja só, no caso, a gente já tem um certo rol de testes, né, como foi dito, para se fazer essa busca de positividade ou negatividade. Mas a gente sabe também que existe alguns períodos entre a infecção e realmente o desenvolvimento desses anticorpos para serem detectados, porque aqueles testes rápidos são a base dessa presença desses anticorpos. Pelo menos a maioria é assim. Eu me lembro quando eu fazia testes de hepatite, por exemplo, tinha um teste para o anticorpo, tinha um teste para o core, tinha um teste... Enfim, há algum detalhe que a gente deve observar em relação a esses testes e que, por isso, também contribui para que o uso do teste de farmácia seja algo meio confuso e que não dê uma resposta muito boa no sentido de dar razão não, constatação de que ele está ou não infectado. Teria algum detalhe a respeito disso? Sim, sim. Os anticorpos, eles demoram um certo tempo para ser produzido. Isso muda conforme cada doença. Então, doenças bacterianas têm uma certa velocidade, doenças virais têm outra velocidade, parasitos têm outra velocidade de produção de anticorpos, e também muda o tipo de anticorpo. Então, no primeiro contato com o patógeno, é o que a gente vai chamar de período de incubação. É quando ele adentra o corpo do indivíduo e ele começa a se reproduzir, a obter alimento, e aí ele vai começar a causar a doença. Então, os primeiros momentos que ocorrem entre a entrada do patógeno no corpo do indivíduo e a manifestação dos sintomas é o que a gente vai chamar de período de incubação.
Então, para o Covid, é bastante variável, mas está sendo em torno de 3, 5 dias. Alguns artigos falam até 7 dias. Então, esse período de incubação, ele é relativo e, em seguida, vem um período de sintomatologia. Então, é nesse momento que está acontecendo as relamatórias no corpo do paciente que vai desencadear todos os sintomas que ele vai apresentar, né? Então, a tosse seca, a dificuldade de respiração, a febre, vem de uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, ela acaba desencadeando o início de produção dos anticorpos. Então, se eu entrei em contato com uma pessoa que está com suspeita da doença, não adianta eu correr para a farmácia e fazer os exames, porque utilizando o teste rápido que detecta anticorpos não vai dar positivo. Ainda não deu tempo do corpo produzir esses anticorpos. E então, depois desse período de incubação, surgem os sintomas. E aí, quando surgem os sintomas, está começando a aumentar o que a gente chama de carga viral, que é a quantidade de vírus que está se reproduzindo no corpo do indivíduo infectado. E aí, essa carga viral ela vai começar a subir, e vai atingir o pico da sintologia. Então, seria do início dos sintomas até mais ou menos 7 dias, está chegando ao pico, e em seguida ele vai começar a crescer, né? E aí são mais ou menos 7 dias de novo. Isso varia também de cada indivíduo. Tem pessoas que podem passar os 14 dias tendo sintomas mais severos, tem gente que vai ser mais assintomático. Isso depende muito do paciente, como é o organismo do paciente, a idade, comorbidades. E aí, nesse momento, essa carga viral é o momento de coletar a amostra para fazer a PCR em tempo real. Então, não adianta eu coletar muito no início, só quando teve contato e ainda não tem sintomatologia, e também não adianta eu coletar muito depois, porque aí também uma partícula viral já sumiu e eu não tenho como detectar pela PCR. E aí, quando está no finalzinho desses 14 dias de sintomas, é que está começando a produzir os anticorpos. E aí, os primeiros anticorpos é do tipo de IgM, que é um anticorpo mais inespecífico, mais de fase aguda, e depois esse anticorpo, gradativamente, ele é substituído por um outro tipo, que é o anticorpo chamado de IgG, que é um anticorpo de memória. Então, para o teste rápido pegar uma amostra positiva, teria que esperar 14 dias depois dos sintomas, que começou os sintomas. Que seria mais ou menos um período que estaria começando a haver uma melhora clínica, os sintomas irem sumindo e os anticorpos estão sendo produzidos, que isso significa que ele está começando a gerar uma proteção também, né? A partícula viral está sumindo, os sintomas estão indo embora porque os anticorpos estão gerando defesa, está eliminando o vírus do corpo do indivíduo. E aí é nesse momento que poderia começar a dar positivo nesses testes rápidos. Então, o momento de coleta é muito importante para a gente saber se o indivíduo tem, não tem. E ainda dentro disso existe a própria falha do método, que às vezes o indivíduo é positivo, mas o método não tem a capacidade de detectar. Então, também não adianta coletar muito antes, por conta desse momento certo de produção dos anticorpos, e existe a própria falha do método também. Certo? Ok, professor. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente já deu uma geral, passou um panorama a respeito dessa parte de diagnóstico para o COVID, né, diagnóstico laboratorial, e eu queria agora disponibilizar o espaço para a gente responder algumas perguntas que as pessoas que estão aqui nos acompanhando querem fazer, tá ok? Então, eu vou ver aqui as perguntas, vou tentar, né, porque as perguntas vão surgindo e nem sempre a gente consegue tempo para tudo, mas eu acho que vai dar certo. Vamos ver aqui. Tem um comentário aqui de MR Catunda, que diz o seguinte: minha irmã, enfermeira, positivou o exame feito dia 24/4. Resultado 4/5. Acho que é isso que ele quis colocar aqui. Até hoje é assintomática, mas conviveu com tia, eu acho que é tia que ele quis botar aqui, em casa até hoje. Faz 91 e 88 anos, a partir de quando devemos fazer sorologia. Bom, pelo que eu entendi aqui, parece que a irmã dele deu resultado positivo, parece, não entendi bem, mas que foi assintomática e ela mora com os pais, que têm uma idade mais avançada, de 91 a 88 anos, né?
Então, ele quer saber quando deve fazer a sorologia. Não sei Foi se dá para fazer essa sorologia. conta aí, né? É, Foi dia 24 que ela pelo que fez o entendi, exame. 24 de abril fez a coleta e o resultado saiu dia 5 de maio, foi isso? Não, dia 4/5. 4 de maio. É, Isso. então, aí já dá o quê? Mais de 10 dias, né? Mais ou menos 10 dias. É, E, e hoje a gente já é 6, né? 2 dias, 12, isso. 12 dias. Então, primeira coisa para se pensar é se os pais dela apresentaram algum tipo de sintoma nesse período. Então, aí a gente tem que contar um período de incubação. Se no momento da coleta que ela fez, foi dia 24 de abril, em seguida houve um contato com eles, a gente tem que pensar num 3, 5 dias de período de incubação e depois contar mais alguns dias se apareceu sintoma. Se não, são dias corridos. Então, teve sintoma, marcar qual foi o dia de sintoma, e aí contar 14, 15 dias depois. E se não teve sintoma, contar uns 5 dias do contato, mais uns 14 dias, 20 dias, né? Desde o momento da coleta da amostra biológica até a data onde poderia coletar a amostra deles. Que algumas pessoas vão apresentar um quadro sintomático, e aí isso vai. A gente consegue contar a partir do início dos sintomas, consegue contar esse período de 14 dias mais ou menos, para poder fazer a coleta da amostra do paciente, certo? Certo. Então vamos lá. Deixa eu continuar. Inclusive, a mesma pessoa que fez a pergunta, ela falou que todos em casa estão assintomáticos, né? Então complementou o que foi falado, né? Ah, tem também uma pergunta da Lei, eu acho que é Leiliane Cássia, que diz o seguinte: e a possibilidade de falsos positivos? Eu acho que a gente falou, se preocupou muito com os falsos negativos, né? E, Mas sobre falsos positivos, tem alguma informação a passar? sim, a depender da metodologia que é empregada, a gente pode acabar tendo algum resultado que a gente chama de falso positivo. E aí esse falso positivo pode acontecer motivos, desde a manipulação da amostra, que aí o laboratório que está fazendo o exame tem que tomar, para não haver o que a gente chama de contaminação, que é quando um vírus externo ele acaba caindo na amostra do paciente, algum resto de material genético cai e interfere, até o tipo de metodologia que a gente está utilizando. A última pergunta foi a questão dos falsos positivos. Sim, sim, a gente estava falando sobre a questão da metodologia, né? Dependendo da metodologia que a gente vai empregar, a gente pode ter alguns casos de falso positivo. Então, não sei se alguém que está acompanhando lembra, mas há alguns anos atrás, a gente teve um problema por conta de uma vacina relacionada ao H1N1. Então, se eu não me engano, foi entre 2009 e 2010, que aí uma das vacinas utilizadas, ela estava dando uma espécie de reação cruzada com o vírus do HIV. Então, as gestantes, quando estão fazendo o acompanhamento do pré-natal, elas têm que realizar vários tipos de exames, entre eles o HIV. E aí, num certo local, algumas dessas mulheres gestantes estavam apresentando teste positivo para teste rápido, principalmente na hora de ter o parto, de ter a criança, né? Se faz o teste rápido para HIV, e nessa metodologia específica do teste rápido, houve alguns casos de falso positivo. Elas não tinham o vírus, elas não eram portadoras do vírus HIV, mas deu positivo no teste. E aí depois verificou-se que existia uma certa relação com essa vacina, que houve uma certa semelhança do antígeno utilizado que deu uma reação cruzada. Então, como tudo isso é novo em relação ao Covid, a gente não sabe se algum outro tipo de agente infeccioso pode ter uma reação cruzada. A gente está descobrindo à medida que está estudando e desenvolvendo os métodos. Então, por exemplo, para a PCR, a gente usa uma sonda, que é um fragmento de material genético que é conhecido, que a gente sabe que pertence ao vírus e é específico ao vírus.
Só que ele muda muito. O vírus acaba mudando muito. Então é sempre necessário estar buscando novas sondas que identifiquem de verdade o vírus e que não tenham uma reatividade cruzada com algum outro tipo de vírus ou algum outro patógeno. Então, se existir alguma coisa que é muito semelhante para esse alvo que a gente está tentando encontrar, esse alvo molecular, isso pode acabar gerando um resultado falso positivo. Então a gente não sabe. Especificamente para o Covid, a gente ainda não sabe muito bem em que caso está ocorrendo falso positivo, se é algum outro tipo de infecção viral, certo? Mas basicamente é isso. Ok. Ok, inclusive foi complementaram aqui, ó, já foram relatados falsos positivos por reação cruzada, então foi respondido, né? Agora, ó, inclusive o motivo que poderia ser. Tem mais um questionamento aqui, é mais um questionamento do que uma pergunta, que é da Mari Donato, que ela fala assim, muita gente não está entendendo essa questão do tempo de incubação. Muita gente fazendo o teste errado no dia errado. Foi comentado alguma coisa? Tem mais algo a complementar sobre esse tópico, professor? Sim, sim. Isso que a Mariana comentou é muito importante. Não adianta a gente coletar a amostra, fazer o teste, pagar um exame caro, se não está no momento certo. Então, a gente precisa ter uma ciência, isso é a população em geral, saber qual é o tipo de exame que a gente está fazendo e em que momento a gente deve coletar. Então, também os profissionais de saúde devem auxiliar a população em geral a entender esse momento. Por isso que estão exigindo essa necessidade do farmacêutico também na rápido. Tem aqui uma pergunta do Diego Mota Lopes, que diz assim, boa noite, professores. Já existe teste rápido para pesquisa de antígeno do vírus? Se sim, qual antígeno do vírus e tipo da amostra é utilizada? Soro, sangue, suave? Uhum. Então, eu comentei aqui sobre algumas metodologias alternativas, né? Tem um teste de imunofluorescência que ele utiliza o SUAB. Então, aquela coleta que é feita na nasofaringe, dela é extraído uma solução e ela é aplicada num papel de nitrocelulose, que é o princípio do teste rápido, e aí ele vai servir para capturar também antígeno. Tem um que utiliza também imunofluorescência, então são métodos alternativos. Mas esses de busca de antígeno a gente não está usando no Brasil, eles não chegaram ainda. A gente está usando basicamente a busca de anticorpos, certo? E a tentativa é que se faça um teste mais assertivo. Então, nesse sentido, a busca por antígeno ela é melhor, porque aí eu confirmo realmente que tem um elemento biológico, uma proteína, alguma molécula que é bem específica do patógeno, do vírus. E aí me dá uma certeza. Existem métodos, sim, mas eles não estão sendo usados no Brasil até o momento. Ok. Bom, tem algumas perguntas que elas já foram respondidas, aí eu estou pulando. Vamos ver algumas que tem aqui. Deixa eu ver. Cadê? Tem um comentário aqui, tem uma pergunta também aqui, que é, temos outros tipos de corona. O que está podendo ser aproveitado do que se conhece deles nas metodologias para a Covid, né? Porque é aquela tal história, né? Já existe na família, né, dos coronas um histórico de infecções, inclusive a SARS também, né? Então, poderia falar um pouco sobre isso? É da Leiliane. Certo, boa pergunta. Na realidade, o corona não é um vírus que surgiu do nada. É uma família grande que tem vários tipos de vírus diferentes. E esses vírus, eles podem circular entre animais, entre seres humanos, e eles guardam semelhanças entre si. Tem semelhanças genéticas, tem semelhanças estruturais, de como é montada a partícula viral, e esses vírus já são estudados há muito tempo. Então, em 2009, a gente teve um outro surto, né, relacionado a vírus H1N1. Teve outros surtos de corona também que aconteceu, que não teve essa magnitude que a gente está observando agora. Mas todo o conhecimento prévio que a gente tem dessa família de coronavírus
ele está sendo utilizado. Então, quando a gente tem uma biblioteca de material genético, tem um banco de dados, que a gente conhece a estrutura do vírus, fica muito mais fácil de trabalhar e a gente não começa tudo do zero. Então, a partir de metodologias que já foram utilizadas antes e a gente já conhece um pouco do vírus, a gente pode partir para poder produzir, por exemplo, uma proteína recombinante para produzir um anticorpo que depois é utilizado num kit diagnóstico para capturar antígeno do vírus. Então, isso pode ser utilizado. Só que todo vírus ele tem uma alta taxa de mutação. Ele consegue mutar muito rápido. E especificamente o vírus dessa família coronaviridae, eles são vírus de RNA. Então, o RNA tem uma taxa de mutação ainda muito mais alta. Então, ele começa a se transformar, a mudar alguns genes, e isso vai conferindo um caráter mais agressivo para o vírus. Isso pode conferir uma capacidade de transmissibilidade maior. Então, essas mutações que vão acontecendo no vírus é que são as coisas novas que a gente está tentando investigar. E aí entra um outro ponto importante nos estudos científicos, que seria aqueles estudos que estão tentando fazer o sequenciamento do material genético, que é justamente entender o que é que tem de diferente nesse vírus, para que a partir daí a gente consiga tratar melhor o paciente, para que a partir daí a gente consiga fazer métodos de diagnóstico mais assertivo, mais rápido. Então, um pouco disso. O que a gente já conhece dos coronavírus, sim, é utilizado. Esse histórico, né, do que já foi feito, já foi estudado, ele é sim utilizado, certo? E isso pode até ajudar a diminuir um pouco o trabalho para se encontrar a vacina, não é isso? Isso, porque a gente vai vendo o que é que tem de semelhante entre esses vírus da mesma família e vendo o que é que pode ser utilizado que vai conferir uma proteção tanto para esse SARS-CoV-2, que é o nome dado ao vírus da pandemia atual, quanto ao SARS-CoV-1, que é o vírus que afeta o ser humano da linhagem anterior. Então, na realidade, ele tem certas estruturas que são semelhantes, que vão sendo reproduzidas. E aí, pequenas mudanças, alterações são sendo realizadas nas proteínas do vírus, na capacidade de infecção dele, e isso vai alterando esse vírus, tornando ele mais agressivo, por exemplo. Ok, professor. Antes da gente fazer algumas considerações finais, infelizmente o nosso horário está chegando ao fim, porque a gente só tem disponível pelo Instagram 1 hora de live, né? Então não adianta chorar, que aí ele vai cancelar a partir de 1 hora. E aí eu queria agradecer novamente a todos que participaram, agradecer a disponibilidade do professor Everton em aceitar o convite e passar esse tempo com a gente. Sinto não poder responder todas as perguntas, né? Tem várias perguntas, inclusive agora é que a coisa estava começando a ficar boa, né? Mas infelizmente a gente tem um tempo a cumprir, não dá para exceder mais do que isso. E antes do professor fazer as considerações finais dele, eu queria informar a todos que estão assistindo a gente que na próxima quarta-feira, dia 13, vai ter uma outra live. Essa live vai ser com a professora Cláudia, que também é do departamento e do nosso programa, e ela vai trazer um convidado que vai falar de ações tecnológicas no combate ao Covid-19. Então vai ser uma live também bastante interessante e inovadora. Eu só queria agradecer pelo convite. Foi muito bom ter participado, ter tido essa experiência. Foi a primeira vez que eu participei de uma live, né? Não tenho muita experiência, mas foi bem interessante esse momento de compartilhar um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente tem trabalhado, tem feito, né? Para tentar ajudar nesse momento de crise. E assim, infelizmente a internet não ajudou muito, mas deu para comentar um pouquinho sobre as principais coisas que a gente está fazendo nesse sentido, né?